aqui com a irmã Lúcia Veras, esposa do pastor Cícero Veras, da Igreja Verbo da Vida, lá de São Luís do Maranhão, que estamos aqui na Igreja Amor e Vida, nesse congresso, né? Primeiro congresso de 2015, que se chama Em Que Fé Você Anda. E eu queria dar uma boa noite a você que nos assiste, uma boa noite à irmã Lúcia, dizer que é uma honra para nós da Igreja Amor e Vida ter você aqui mais uma vez, né, conosco em mais uma conferência e compartilhando da palavra que tem regido a sua vida, né, nesse tempo com o Senhor e impactando a vida das pessoas através da unção sobre a sua vida. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você, Lúcia, há quanto tempo você já serve ao Senhor? Vamos começar desse princípio. Como começou essa linda história com o Senhor? Bem, eu vim aqui em 95, né, em Brasília, eu morava lá. Acabei não congregando muito ano. Em 97 eu me voltei com o Senhor, me firmei. Em 98 eu fiz a reconhecer o meu firma, em 99 me formei. Então, assim, cheguei na igreja e ingressei mesmo na questão do servir, uma coisa que sempre eu desejei no meu coração, às vezes não me converter, esse desejo de servir, de estar, né, ajudando a obra, de estar fazendo com que a obra de Deus crescesse. Então foi isso, eu acho que já tem um tempo, não tenho assim a noção de quanto tempo, mas eu me lembro que eu comecei a servir mesmo na igreja, congregando, bem no início de 98, né, em Recife, Boa Viagem, e estou no Maranhão, acho que 8 anos. 8 anos já, né? 8 anos. Então são sempre quase 20 anos aí já na caminhada com o Senhor, andando em fé, andando em amor, crescendo. E mais uma pergunta que eu gostaria de fazer a você, nós sabemos que você esteve aqui conosco em 2013, eu estava aqui, nós podemos compartilhar de coisas poderosas naquela época, e nós estávamos numa estação diferente, parece que era um contexto diferente. Hoje nós crescemos, claro que ainda não chegamos aonde Deus já nos viu chegar, mas estamos nesse processo e parece que muita coisa mudou na igreja local, na Igreja Amor e Vida. Nós queremos saber, daquela conferência para essa, o que mudou na sua vida com o Senhor no tema fé? O que foi acrescentado nesses 2 anos? Se é que são tantas coisas, mas algumas delas que você possa mencionar para nós. Bem, a gente está crescendo todos os dias, né? A gente está crescendo no desrespeito, né, como filho de Deus, na comunhão com o Filho de Deus, né? A vida do cristão não pode parar, ela tem que sempre estar avançando, né? A gente também vai crescendo com as experiências que a gente vai tendo com o Senhor, no servir mesmo diário, né? No envolvimento da obra, no sentido de sair para ministrar. Então, realmente 2 anos, para mim foram 2 anos maravilhosos. Houve muitas mudanças, né, na minha pessoa, Lúcia, né? Deus tem alargado a visão do meu coração, tem feito ver coisas maiores, provar de coisas mais excelentes. E por outro lado também eu decidi mergulhar mais ainda intenso no Senhor e viver o que Ele tem para mim. Então foi 2 anos, né? A gente tem 2 anos que não se vê e muita coisa mudou, assim. Não tem assim uma coisa assim específica, né? Mas assim, projetos que estavam no meu coração, né? Que Deus tinha colocado, eles entraram em ação. Como que você mencionou na pregação? Para a Vida, né? Que eu comecei em 2014. Tem sido um sucesso, eu tenho visto a palavra se cumprir na vida de outras pessoas. E assim, resultado, né, da fé, né, da missão, né? E na sua igreja, lá na Igreja Verbo da Vida de São Luís do Maranhão, os membros, como está a obra lá? Então, a obra do Maranhão tem crescido. Nós estamos hoje em Imperatriz, que é uma cidade um pouco distante do Maranhão, acho que são 650 quilômetros, mas nós já temos uma congregação, nós temos uma extensão de Roraima, nossa, né, já na divisa com a Venezuela, e nós temos hoje, eu creio, em torno de 800 membros, juntando todos, né, as congregações, nessa média, por aí 800 membros. Hoje está bem, entrou numa nova fase, também, coisas estão acontecendo, né? Convidando para de sonhar, para de crer. É verdade, a visão, né? A visão vai crescendo, as coisas vão mudando, a igreja vai pegando novas fases e a gente vai fluindo. Amém. Em relação a essa conferência, pelo que nós já pudemos presenciar e vivenciar a partir do dia de ontem, nós vimos, Deus já vem falando uma linha só.
Você não estava aqui, você chegou hoje, né? Sim. Mas a palavra que o pastor pregou ontem teve um início daquilo que você iniciou hoje, né? Falando justamente da visão, de você ver, de você ter uma expectativa que Deus pode realizar e que Ele quer realizar, né? Não ficar aquém das coisas espirituais. Isso é uma palavra que está forte no seu coração para essa estação, esse tempo? Eu creio que essa conferência ela vai trazer fundamentos, né, para cada um, e os fundamentos são muito importantes para construir algo sobre, né? E essa conferência é diferente da outra, a gente percebe também outro ambiente da igreja, né? A igreja está também vivendo uma nova fase, a gente percebe isso, né? A gente chega e realmente isso que Deus colocou no meu coração hoje, né, sobre essa questão de você ter como a visão de Deus te governando, né, te dominando, né? Essa foi a percepção que eu tive para hoje. Amanhã nós vamos experimentar mais aquilo que o Senhor tem. Já estou com expectativa, querendo sondar. Eu posso dizer que vai ser muito bom, isso eu posso dizer que vai ser maravilhoso. E hoje a gente deu aquela introdução, né? O passo inicial, né? Maravilhoso. Amém. Pastor Cícero Veras, homem de Deus, uma bênção, vai estar aqui conosco, já está conosco, né? Vai estar pregando no domingo, né? No domingo às 10 da manhã para os líderes, no culto das 5 horas também. Essa relação pastor, esposa de pastor, você até mencionou, né, na sua pregação hoje, que é fácil, que é leve, que é tranquilo, porque vocês estão debaixo da vontade de Deus. E justamente a gente vê isso mesmo hoje em dia, as pessoas resistindo ao chamado, ao trabalhar para o Senhor, pelos achismos, por achar que é pesado, por achar que é isso, que você vai ter que se perder daquela coisa pessoal, aquela coisa da família. Como está sendo a vida de vocês como família em relação a uma igreja de 800 membros, com congregações, com uma visão grande que Deus tem dado, com tantos projetos na área pessoal? Bem, eu acho que tudo que Deus dá como projeto, né, sempre tem alguma coisa que você vai ter que abrir mão, né? Eu acho que o ideal é sempre você deixar as coisas claras dentro da família, sempre todas as perdas vão existir, sempre haverá ganhos, né? Então as meninas, elas são muito tranquilas, porque domingo mesmo ela está fazendo aniversário, eu vou estar aqui, né? Mas elas são muito envolvidas, né? Desde que nós nos convertemos, que elas servem também na igreja, elas participam conosco, elas são envolvidas, elas estão inseridas no contexto, elas veem na nossa vida o agir de Deus, a bênção de Deus, os milagres do Senhor, elas também vivem os seus milagres, elas têm a sua experiência com Deus. Então, eu digo que a família pastoral é uma família comum para qualquer. Tem, né, as suas, vamos dizer assim, dificuldades, mas tem a sua graça, né? E eu creio que para cada chamado de Deus existe, né, a graça do Senhor que lhe envolve, que faz com que aquilo não seja pesado, que as coisas que você precisa deixar, os horários que você precisa cumprir, né? Às vezes assistenciar alguém, às vezes fazer uma viagem como essa, que você está aqui, e outras que eu já passei fora como Dia das Mães, né? Em outras ocasiões. Mas as minhas filhas, elas são muito saradas, elas são muito bem resolvidas com a palavra, são meninas que vivem mesmo a palavra, elas são meninas que elas também são muito, você acaba influenciando os filhos, né? De fato, você é quem promove o ambiente que você quer que os seus filhos sejam criados. E como família a gente vive isso, a gente sai junto, a gente viaja junto, a gente serve junto, a gente tá muito junto. A gente é uma família que a gente é muito junto e misturado. Então, tudo tranquilo. Que bom. Uma pergunta, nós estamos nesse ano 2015, quando nós tivemos o culto da virada do ano, dei uma palavra profética para o nosso pastor, da parte de Deus, que 2015 seria um tempo favorável, e nós já estamos provando desse tempo favorável, né? Desde os primeiros cultos do ano, coisas já têm acontecido, e o que é interessante é que não é só não é só o pastor, não é só o ministro de louvor, parece que toda a igreja está entrando na visão e está começando a receber as respostas às suas orações. Em relação a esse tempo favorável que nós temos como tema, o que você tem a dizer sobre o que é um tempo favorável em Deus, na sua opinião? Eu creio que realmente esse ano a gente pode perceber, né, estações mudadas, né? A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus que Ele mesmo muda as estações. E eu
creio que um tempo favorável é aquele tempo que você trabalha menos, né, e produz mais. Vamos dizer assim, né? Você vê, você entrar num nível de descanso maior, de intensidade maior com o Senhor, e por causa dessa sua intensidade, desse seu descanso, né, dessa sua convicção que também está sendo aumentada, esse tempo ele vai chegando, ele vai se formando, né? Não que Deus não quisesse trazer o tempo, não que Deus reservou esse tempo, mas existem coisas que estão prontas para a igreja como um todo desfrutar, mas a própria igreja às vezes ainda há, né, uma resistência no crer, uma resistência no mergulhar mesmo, mas quando a igreja ela também decide avançar, né, ser mais intensa, né, buscar mais de Deus, e existem coisas que são despertadas e coisas que são realmente favor divino. Ele mesmo diz, né, a bondade e a fidelidade no teu coração, então achar as graças e favor diante de Deus e diante dos homens. E eu creio que a igreja está vivendo isso, esse tempo favorável, por causa também do despertar. A gente vê pessoas despertando para conhecer a palavra, para mergulhar, para fazer um seminário, né, para estar servindo. E isso só nos favorece, né? É verdade. Isso só abre portas, né, portas de acesso. É isso aí, eu creio que esse ano é favorável por isso, favorável por causa da atitude da igreja, que quando, né, ela se resolve se levantar, pegar junto. Quando passei mundo da terra, buscando corações que sejam totalmente, né, fiéis, para que eu possa me mostrar forte. Então, quando a igreja desperta para esse tempo de fidelidade, de busca, de intensidade, o Senhor vem e se mostra forte. Amém. Então, Lúcia, mais um tema que é aquela questão da prosperidade, a prosperidade bíblica, né? Nós sabemos que algumas pessoas aceitam bem, outras não aceitam tanto, outras aceitam e vão para um extremo, levando pessoas ao extremo e levando pessoas a ficarem desequilibradas. Mas eu sei que você, pastor Cícero, algumas pessoas do âmbito que você está, da igreja que você representa, que você congrega, que você é líder junto com o seu marido, que é uma boa palavra, desde que esteja centralizada nos princípios dela, né? Eu queria que você explanasse um pouco sobre o tema prosperidade. Eu sei que você tem uma dúvida acerca desse assunto. Então, esse é um tema que a gente gosta de ensinar, eu mesmo gosto de ensinar com professora. Realmente é um desequilíbrio, e eu penso que esse desequilíbrio faz com que as pessoas tenham uma má impressão do que é prosperidade bíblica. E eu penso que toda resistência ela vem por falta de conhecimento, né? Por você não conhecer às vezes algo ou ter uma ideia errada sobre aquilo, você acaba criando uma resistência. Porque a prosperidade bíblica é maravilhosa, é o plano de Deus, é a vontade de Deus. Ele mesmo diz, né, que ele tem prazer na prosperidade dos seus servos, e quando ele fala sobre isso, ele não estava falando sobre filho ainda, era na velha aliança, sobre servos, imagine sobre filhos, né? E essa prosperidade, ela está envolvida na prosperidade do Espírito, né? A partir do que você recebe Jesus, é uma condição espiritual. A prosperidade nas emoções, onde você vai ter suas emoções centradas na palavra, governadas pela palavra, a sua saúde indo bem e as suas finanças também, porque a vontade de Deus é entrar na sua vida, né, por completo, e ser Senhor de todas as áreas. E eu não posso ver Jesus sendo Senhor de alguma área da sua vida e tendo aquela sua vida bagunçada, né? O que é prosperidade, bem-estar, felicidade, plenitude, né? Satisfação, realização. E o que as pessoas pensam de errado, que eu acho que geralmente gera essa resistência, né? Essa coisa de não querer, é porque elas acham que prosperidade é igual a riquezas. Aí o próprio Jesus disse que a vida de um homem não consiste, né, na multidão de bens que ele possa possuir. É claro que a prosperidade, ela envolve também suprimento. Ela não é riqueza, mas ela envolve riquezas, né? Não somente riqueza, mas uma vida comum, uma diante de Deus, uma vida onde você será coroado por tudo que você faz diante do Senhor, diante dos homens. Então, eu creio que a prosperidade bíblica, ela é sim a vontade de Deus, é mal compreendida, porque apenas se levam para esse lado de finanças, né? Por esse lado que se você hoje tem dinheiro, se você tem muitos bens, você é próspero, quando na realidade, no dia que você recebeu Jesus, você deixou de ser pobre, segue nu, e se tornou alguém de visão, né? Recebeu visão no seu coração, se tornou alguém rico, né? Dentro de si, ele mesmo ensinou em Filipenses para que, né, a sua riqueza viesse para dentro de nós,
recebemos os seus sonhos, a sua capacidade, da sua sabedoria, da sua provisão. Não tem como não crescer. Não tem como não crescer, não ser um sucesso no lar, não ser um sucesso na igreja, não ser um sucesso na família, não ser um sucesso no trabalho, porque de fato, né, é o sucesso que nos segue. Quando você vem para Jesus e você é um cumpridor dos princípios, você será bem-aventurado. E quando você é alguém que se deleita na palavra, tudo quanto você fizer, você será bem-sucedido. Isso é prosperidade. É você ser bem-sucedido em tudo que você faz, tendo a aprovação de Deus naquilo, porque você está justamente plantado no Senhor. Então, é uma coisa tão simples, porém, vamos dizer assim, tão complicada para alguns por não conhecerem, não vivenciarem e criar essa resistência. E por outro lado também tem aquela coisa, né? A pessoa que não quer, ela quer sempre viver na dependência de alguém, ela não quer ser um canal de Deus, ela quer sempre estar dependendo dos outros para oração, para tudo. Não é que você não possa receber ajuda. Você pode receber ajuda sim, e nós como irmãos devemos ajudar uns aos outros, mas aquilo tem um tempo na sua vida. Alguém te levantou, você, né, foi levantado, glória a Deus por alguém que te levantou. Existe alguém te esperando para você levantar, não é? Então a tua próxima fase é levantar alguém, mas tem pessoas que sempre querem estar sendo levantadas, ajudadas, sempre recebendo. E esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é: você recebeu, você foi levantado, então é hora de você, né? Agora levantar alguém, né? Abençoar, suprir. Paulo fala, né? Dos meninos espirituais, né? Aqueles que ainda estão sempre precisando do leite, que não quer um alimento mais sólido. Isso. Não quer, de fato, ser alguém eficaz no reino, né? Deus não criou ninguém para ser infrutífero, né? Para ficar parado, para ficar parado, para ficar sem produzir. Todo ser humano tem dentro dele uma capacidade de produzir algo, de ser algo, de fazer algo. Né? Não há, a gente sempre diz, não há ninguém tão rico que não possa, um suprir que não possa receber, e alguém tão pobre que não possa dar. A questão, às vezes, a pessoa não se vê nessa condição de dar, de plantar, de ajudar, ela sempre está querendo ficar naquela condição que talvez seja mais confortável, que é de receber, mas todos nós somos chamados a dar. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe. Também, isso é o princípio, né? Eu acho que é o princípio mais importante nessa área de prosperidade, né? Nós darmos, ao invés de só querermos, né? E uma questão que também quero tocar com você é acerca dos dons ministeriais, né? Dos 5 dons. A gente vê na igreja como um todo hoje uma certa deficiência em algumas partes e uma exaltação, uma atenção maior em outras, digamos assim, né? Nós sabemos que todos os dons são essenciais para o bom andamento do corpo, né? Os 5 dons, o apóstolo, o profeta, o mestre, o pastor, o evangelista. Mas nós sabemos também do ministério de socorros, que é você como uma esposa de pastor, como uma líder na igreja, pode falar com propriedade sobre, por exemplo, o diaconato, que é o pessoal que serve, o pessoal do louvor, o pessoal da música, o pessoal da mídia, o pessoal da limpeza. Eu queria que você falasse um pouco da importância que todos os ministérios envolvidos têm na igreja local. Sim, então eu penso que o ministério é um pouco meio do corpo, já fala a palavra, né? O corpo de Cristo, né? É como vários órgãos que nós temos, eles se completam e um supre o outro, né? Tá ligado ao outro. Então, quando você fica sem um órgão funcionando, você vai sobrecarregar o outro e você vai ter problemas, vai comprometer todo o corpo, né? Todo o corpo. Então, os 5 dons ministeriais, por muito tempo, por falta de conhecimento, ele parece, né, ter um valor maior. É claro que a gente tem que honrar mesmo pessoas que estão na frente, né, fazendo a obra, cumprindo seu chamado, eles devem ter dobrada. Mas falando em relação ao Ministério de Socorros, eu creio que o Ministério de Socorros é a coluna da igreja, no que se respeita ao serviço, né? Você não pode ter um bom culto se você não tem um bom apoio, né? Você não pode ter um bom culto se você não tem uma igreja de crianças funcionando. Porque não é apenas um lugar onde as crianças vão estar para não estar bagunçando o culto, mas elas vão estar também sendo alimentadas na igreja. Você também precisa de uma diaconia, de alguém para chegar, organizar as coisas. E esse trabalho é essencial. E o galardão de Deus não vem por aquilo que você faz ou uma posição, mas por aquilo que você faz, que você foi chamado. Eu pensei o seu lugar é a igreja de crianças e Deus tem te chamado para aquele lugar. Seja feliz naquele lugar, não se sinta menor, não se sinta inferior,
Não ache que você está sendo menor ou insuficiente porque você está no lugar que ninguém está vendo. Você está no lugar que Deus lhe chamou. Faça bem, faça com excelência, faça com fidelidade. Você está no melhor lugar, né? O centro da vontade de Deus é ainda o melhor lugar. Não existe. Tem pessoas que elas querem estar em alguma posição porque elas acham bonito, porque parece, né? Tem aquela coisa da glória, mas assim, você desejando estar num lugar que não é seu, será muito pesado, será muito desconfortável. Então, e vai te machucar, né? Calça um sapato que vai ficar apertado no seu pé. Mas se você decidir servir ao Senhor de coração, no lugar que você for chamado, ou até mesmo no lugar que você não for chamado, mas é uma necessidade e você é um servo disponível, há uma graça para suprir você naquele momento. Então é esse pensamento que eu quero ser visto pelos homens, que eu quero estar lá e alguém tem que me ver, tem que suprir, é uma coisa meio, talvez, de imaturidade, não de maldade, mas eu posso dizer que de imaturidade, é alguém que acha que... Aquela fase inicial. Aquela coisa da necessidade, talvez, de aprovação, de aceitação, e você acha que quando chegar lá naquele lugar, você vai ter pessoas te ouvindo, sua autoestima vai subir, e isso não pode acontecer. O público não é um lugar de cura, o público é um lugar de curar, né? Então você, quando vai, você tem que ser uma pessoa bem resolvida, para não usar aquele meio para aumentar o seu ego, para satisfazer o seu desejo, para mostrar para alguém que você é capaz, até porque você não precisa disso. Você deve ser alguém bem resolvido antes de chegar no culto. Você deve ser alguém feliz no que você faz. Se Deus quiser, né, te colocar lá, que você vá, mas não por outro motivo, não seja servir o Senhor. Mas o Ministério de Socorros, voltando a esse assunto, é a base da igreja, né? Eu sempre penso, né? Eu que ministro, eu gosto muito de um louvor afinado. Preciso de uma sintonia comigo. Até que eu me encaixe, até que o ministro louvor se encaixe comigo, leva um tempinho. E às vezes tenho coisas para fazer e eu fico sem fazer o que eu gostaria por causa da dificuldade, às vezes, que eu percebo no ministério. A gente sabe de louvor. Então, o ministério de louvor é algo maravilhoso. Ele não veio para preparar as pessoas para o culto. Ele começou, ele é o início do culto, né? Ele é alguém que o culto já começou com louvor. A diaconia, eu servi muito tempo, falando de mim mesmo. Eu servi na igreja de crianças, eu servi na diaconia, eu servi nos conselheiros, eu servi em missões, eu limpei a igreja, fui responsável pela limpeza. E eu vou te falar, naquele tempo eu não era infeliz e hoje sou feliz. Naquele tempo eu era tão feliz quanto eu sou hoje, porque não é o que eu faço, mas é como eu faço aquilo que Deus me confiou. Era a vontade de Deus para aquilo tempo. É o que Deus me deu. Se Deus me deu aquilo, eu vou amar como qualquer outra coisa. Se Deus me deu, é precioso para mim. Se veio de Deus, vai ter o mesmo valor que pregar no portaria. Eu vou ter as mesmas consagrações, eu vou ter as mesmas orações, eu vou me dedicar do mesmo jeito à pregação, porque foi a que Deus me deu. Eu não trato uma coisa maior ou menor do que a outra. O que veio do Senhor sempre vai nos enriquecer. Então nós estamos aqui no segundo dia de conferência, foi muito bom, nós recebemos muito da parte do Senhor através da sua vida, mas nós sabemos que ainda temos amanhã, sábado, um grande dia, domingo às 10 horas da manhã para líderes, com o pastor Cícero, como eu já falei anteriormente, e às 5 horas também, com o pastor Cícero Vera, seu esposo, e no domingo encerrando com vocês às 19 horas. Para as pessoas que não puderam vir, que ainda estavam trabalhando ou tinham culto em suas igrejas, que vão nos visitar, gostaria que você deixasse uma palavra de final, né, de incentivo para que elas venham, para que elas venham receber da unção, da palavra que você tem um depósito, Deus te deu para esses dias, para nós podermos encerrar esse nosso bate-papo, que foi muito bom, por sinal. Te agradeço ao tempo que você disponibilizou para nos agraciar com esse momento de sabedoria, das palavras boas que Deus tem colocado dentro de você. Bem, pela gente que você está aí me vendo, eu quero estimular você que esse é o que Deus para a sua vida. Esse é o lugar para você estar, para ser influenciado, para ser alcançado, com a unção que é a palavra de Deus. Deus tem algo para fazer na sua vida nesses dias. Eu creio que nós estamos em dias de rompimento. Eu creio que nós estamos em dias onde o Senhor vai estar depositando coisas pessoais no nosso coração. Coisas serão avivadas, despertadas, planos, sonhos, realizações da parte de Deus. Então, eu quero estimular você para estar nesse lugar, juntamente conosco, né? Nós que fazemos parte desse tempo, nesse lugar, para ser alcançado pela palavra de Deus, sair de um tempo e entrar numa nova estação, um tempo favorável. Deus está derramando sobre a sua vida. Venha receber de Deus. Amém.
Então nós terminamos aqui o nosso bate-papo com a ministra Lúcia Veras. Amanhã nós esperamos você aqui na igreja. A partir das 19h30 começa o culto, mas eu vou te dar uma dica. Chegue cedo, venha cedo, pegue o seu lugar, porque hoje nós tivemos um grupo cheio, né, irmã Lúcia? Estava lotado, né? Pessoas até tivemos que remanejar algumas situações ali, mas amanhã chegue cedo, você vai ser tremendamente abençoado. E como eu terminei com o pastor Gustavo ontem, nós terminamos falando no 3, em que fé você anda. Eu gostaria de terminar com você também assim, tá bom, irmã Lúcia? No 3 nós vamos falar para eles em que fé você anda, amém? Certo. Então, 1, 2, 3. Em que fé você anda?